Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite, pois está na casa do Senhor? Glória a Deus. Já pode dar aleluia, porque a presença do Senhor é real aqui neste lugar. Queridos, abram vossas Bíblias. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 29. Sou grato a Deus pela oportunidade de aqui estar. Deus abençoe a vida de cada irmão presente aqui nesta noite, a todo o corpo de obreiros, os jovens, a todos que compõem o ministério de louvor. Deus abençoe de maneira poderosa. Ao presbítero que esteve me ligando para estar levando a palavra nesta noite. Amém. Deus abençoe a vida do senhor, meu irmão, de maneira poderosa. Queridos, livro de Lamentações, capítulo 3, verso de número 29. Assim está escrito na palavra do Senhor: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Por mais uma vez, ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, eis aqui a tua palavra que foi lida. Senhor, eu lhe peço, fala com a tua igreja neste momento e abre o nosso entendimento para que possamos entender tudo quanto o Senhor nos falar nesta noite. Revela e manifesta a tua glória em nosso meio e que possamos sair daqui nesta noite transformados pelo poder que há na tua palavra. Amém. E graças a Deus. E os irmãos podem se assentar, aplaudindo e glorificando a nome do Senhor. Queridos, o livro de Lamentações de Jeremias é escrito logo após a destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios, que foram estes instrumentos de juízo de Deus sobre a nação de Judá. Após a destruição de Jerusalém pela Babilônia, Jeremias relata o seu lamento ao contemplar as ruínas da cidade e a condição espiritual e social que estava o povo judeu. Jeremias expõe as suas dores internas neste livro de Lamentações. Anterior a ele, em seu primeiro livro de Jeremias, é escrito antes e durante as invasões babilônicas, sendo ele um profeta para a advertência ao povo, para alertar sobre o cativeiro do povo, sendo ele preso em uma masmorra, jogado em uma cisterna, por profetizar a destruição da cidade e fazer com que o povo de Judá se voltasse contra ele, prevendo a queda futura de Jerusalém. Já no livro de Lamentações, em contraste, foi escrito depois das invasões da Babilônia, e quando ele olha para trás, para a queda da cidade, ele lamenta a sua destruição. Podemos interpretar que o livro de Jeremias são advertências ao povo, mas após a queda de Jerusalém, o livro de Lamentações relata os prantos do povo. E para que nós possamos entender este versículo na qual nós lemos e também o tema desta campanha, põe a sua boca no pó, quem sabe ou talvez ainda haja esperança, devemos entender o contexto social da nação de Judá, os pecados que foram cometidos contra Deus, para que o juízo
viesse sobre o povo e destruir-se por completo, levasse cativos seus moradores. No capítulo 1 de Lamentações, Jeremias acusa Jerusalém por seu pecado, o pecado contra Deus. A cidade que antes era vista como uma cidade como de uma rica rainha, mas por causa do seu pecado, perde as suas riquezas, perde os seus prestígios, abandonada por seus amantes, isto é, a iniquidade em pecados, agora está em ruínas. A desobediência de Jerusalém a levou num nível mais baixo que alguém poderia chegar. Portanto, se a obediência traria a glória para Jerusalém, a cidade que seria a mais rica e a mais próspera, o pecado trouxe o caos. Se a obediência traria a vitória e a prosperidade para Jerusalém, o pecado trouxe dor e aflição, derrota ao povo judeu. Se a obediência traria a presença de Deus até o povo, os seus pecados trouxeram o juízo e a ira de Deus até eles, e por consequência resultou no exílio por 70 anos no reino babilônico, resultou em seu sofrimento. No capítulo 2, Jeremias nos dá uma visão mais clara acerca do juízo de Deus sobre Jerusalém. Ele relata que a cidade de Jerusalém não foi destruída por um inimigo, mas sim pelo próprio Deus, que usou os babilônicos como uma vara de castigo para os seus filhos. No capítulo de número 2, Jeremias afirma que Deus não é somente um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Muito é pregado que Deus é amor, que Deus é bondade, e em alguns lugares chegam a pregar que Deus me aceita como eu sou, que Ele te aceita como você é, mas a realidade é que Ele nunca nos aceitou de fato como nós somos. Se Ele nos aceitasse como somos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário teria sido em vão. Deus não aceita o pecado do povo, ainda mais pela gravidade do pecado, pois eles conheciam a lei de Deus, mas mesmo assim permaneciam na prática do pecado. No capítulo 7, versículo de número 9 ao 10 do livro de Jeremias, ele choca o povo com o seu discurso, na qual ele promete que caso aquele povo ingrato, incrédulo, descrente, não se voltasse para os caminhos de Deus, o próprio Deus haveria de destruir o santuário. Jeremias vai diante do povo e ele grita: assim diz o Senhor, vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, correm atrás de seus deuses estrangeiros que não conhecem, e depois vocês chegam e se apresentam diante de mim neste templo, onde o meu nome é invocado. Vocês dizem: estamos salvos, mas depois vocês continuam cometendo essas abominações. Jeremias expõe a iniquidade do povo. Pecar significa transgredir a lei de Deus, errar o alvo, mas a iniquidade é a prática do pecado, é quando o pecado já virou rotineiro, e como resultado, Jeremias agora, ele é proibido de entrar dentro do templo para profetizar. O povo agora quer a morte de Jeremias, porque as suas profecias são apenas de caos e destruição para o reino de Judá. Mas em outra ocasião, meus irmãos, minhas irmãs, no capítulo de número 19, verso 11, Jeremias vai adiante de uma multidão de sacerdotes e começa a denunciar as suas práticas pagãs, e num ato inesperado, Jeremias pega uma botija e a estilhaça no chão, quebra essa botija, e ele diz em voz alta
pecado. O juízo de Deus viria sobre aquele povo pela prática do pecado. Então, Deus não aceita o pecado, Ele não aceita o pecado do povo, e não aceita o povo do jeito que está. Então, vem sobre eles o seu juízo, a resposta ao pecado. E qual é a resposta ao pecado? A sua ira. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado a ponto de não poupar o seu filho na cruz do Calvário. Então, a resposta de Deus ao pecado é a sua ira. A situação moral e espiritual da nação de Judá estava drástica. O povo não se convertia verdadeiramente. Chegamos então no capítulo de número 3 de Lamentações, onde a mensagem de Jeremias é proclamar a esperança em Deus, mesmo que o juízo tivesse vindo sobre o povo. A Babilônia ataca Jerusalém, destrói o templo de Salomão, a cidade é destruída por completa, roubam os utensílios do templo, levam cativos e presos os judeus, mas ainda assim, Deus ainda tinha planos para salvar e restaurar aquela terra. Jeremias escreve no capítulo 3 de Lamentações uma mensagem de esperança ao povo, que apesar dos seus pecados e do castigo de Deus contra eles, Deus não deixa de amar. Apesar do que o povo cometeu, Deus não deixava de amar. Apesar do povo ter se afastado dos caminhos de Deus, Deus ainda não deixava de amar. Apesar do povo ter trocado o Deus verdadeiro pelo falso Deus, Deus ainda não deixava de amar. Apesar da dureza de coração daquele povo, Ele ainda não deixava de amar. Mas como Ele também é um Deus justo, Ele tem que enviar o seu juízo, Ele tem que enviar a ira sobre o povo. E na hora do desespero, Jeremias se lembra do amor de Deus para com ele e para com o povo judeu. Ele se lembra da fidelidade de Deus e da promessa que foi feita ao pai Abraão, da terra prometida. Ele se lembra da vitória que foi dada a Davi para tornar Jerusalém a capital de Israel. Ele se lembra que de Davi vem a linhagem dos reis. Ele se lembra da fidelidade de Deus e sabe que ela não pode mudar. Quem muda é o homem, quem se afasta de Deus é o homem, quem peca é o homem, mas para Deus Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. Jeremias sabia que o cativeiro e o juízo duraria 70 anos, mas para Deus, quando a promessa não combina com a realidade, Deus muda a realidade, mas Ele não altera a promessa. Deus permitiu que o povo de Judá saísse de sua terra, mas não permitiu a promessa saírem de dentro deles. Quando o exílio começou na Babilônia, ela já tinha data para acabar. É por isso que o profeta Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Pelas entrelinhas do texto, meus irmãos, minhas irmãs, Jeremias estava dizendo: Deus não abandonou o povo, mas estava cumprindo a sua missão, estava cumprindo o seu propósito, mesmo apesar da aflição do povo. Deus é um Deus justo e por isso Ele tem que castigar o seu povo. E por isso Jeremias escreve no livro de Lamentações para expor e lamentar os resultados que trouxeram o pecado do povo, mas também expondo seus desejos, que o povo viesse a voltar para o caminho de Deus, levá-los a refletir sobre o que o Deus estava tentando ensiná-los através deste sofrimento. Então Jeremias
destaca o fato de que ainda que Deus seja paciente e longânimo quanto à execução de seus juízos, o julgamento ainda viria. Mas Jeremias destaca que as misericórdias de Deus são manifestadas em resposta ao arrependimento. E é aqui que eu queria chegar. Deus teria misericórdia de Judá, mas mediante o arrependimento. Pregador, e como gerar o arrependimento? Arrependimento é mudança de vida, é abrir mão daquilo que agrada a minha carne. Arrependimento é se afastar do pecado. Pregador, e como eu devo me afastar? João escreve em sua primeira carta, capítulo de número 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Está escrito, livro dos Atos, capítulo 3, versículo de número 19: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso 32, Jesus, ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, perceba que Jesus está dizendo que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. No livro de Atos está escrito: voltem-se para Deus e os seus pecados serão perdoados. João diz que a confissão gera perdão. Atos diz que o arrependimento gera o perdão. Então Jesus chama em Atos 3,19 eu vou, e em João 1,9 eu confesso. E agora que está o ponto principal: se Jesus chama eu vou e confesso, qual é o meio para eu me conectar com o perdão de Deus? Qual é o meio para que nós possamos nos conectar com a providência de Deus? Qual é o meio para gerar a esperança em Deus? Jeremias responde no capítulo 3, verso 29: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Pregador, e o que é colocar a boca no pó? É orar, é se prostrar de forma total, a submissão de Deus, é reconhecer a nossa indignidade diante da majestade de Deus. É o único meio que nós temos para conectarmos com Deus e gerar a esperança. É o meio que nós temos para gerar o perdão, gerar a alegria, gerar a provisão, gerar a capacitação e então gerar o caráter de Cristo em mim. Jeremias estava dizendo: se submeta de forma total a Deus, quem sabe ainda haja esperança. Se submeta e ore, vai haver esperança. Se submeta e ore, vai haver provisão. Se submeta e ore, vai haver resposta de Deus. Se submeta e ore, porque Deus vai te reerguer novamente. Se submeta e ore, porque Deus vai te pôr de pé. Se submeta, ore, põe a sua boca no pó e se prostre diante de Deus, porque a presença dele vai se manifestar. Era o que Jeremias estava dizendo: a boca no pó, a oração e a submissão é o único meio que nos leva até a Deus. A oração é a única ponte que consegue te conectar com Deus. A oração é o único meio de conectar a nossa
nossa impotência com a onipotência de Deus, a oração é o único meio de conectar o seu problema, a solução de Deus, a te conectar com a provisão dos céus. Eu estou pregando para a gente nesta noite. Revela o Espírito Santo que passa por provações, está passando por tribulações e perseguições, causas da justiça, está difícil de se reerguer, mas Deus me trouxe nesta noite como um profeta para lhe dizer: põe a sua boca no pó, se prostra diante de Deus, se humilha perante o Senhor, porque Ele é socorro bem presente. Deus me trouxe como um profeta para lhe dizer: a partir do momento que você se submeter à presença dEle, vai se manifestar na sua vida. A pregação de Jeremias não foi popular. O povo não gostava de ouvi-lo, porque sempre que Jeremias ia profetizar, ele profetizava a queda de Jerusalém, mas independente disso, ele continuou a anunciar ousadamente os pecados que haviam em Judá. Ele continuou a anunciar os pecados que haviam em Jerusalém, a destruição e o seu exílio para a Babilônia. E vale ressaltar, Jeremias era um homem com profundas lutas internas. Jeremias era um homem com complexos de inferioridade. Jeremias era um homem depressivo, dúvidas, falta de esperança. Há numerosas passagens da Bíblia que revelam os graves conflitos que Jeremias passava dentro de si. O profeta lamentava a traição de seus amigos, o profeta lamentava a traição de sua família, o profeta ficava impaciente no aguardo do cumprimento da promessa de Deus, da palavra do Senhor. Ele perguntava sobre o seu ministério, se valia a pena. No capítulo de número 20, versículo de número 7, ele diz: iludiste, ó meu Senhor, e iludido eu fiquei, e ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Muitas foram as feridas em sua alma, muitas foram as feridas na vida de Jeremias, mas a comunhão com Deus era a única fonte de alegria espiritual que ele poderia ter, independente de suas crises emocionais e lutas internas que passavam. A boca no pó era a única coisa que trazia alegria ao coração de Jeremias. Em meio às suas profundas crises, Jeremias chegou a pensar que havia sido abandonado por Deus, mas ele só conseguia vencer esses momentos através da boca no pó. Jeremias começa a pensar: Deus desistiu de mim, Deus não quer saber mais de mim. Mas o único meio que ele vencia esses momentos dentro de si era com a boca no pó, era através da oração, era a oração em secreto para um Deus que recompensava publicamente. Jeremias ora pela cura espiritual de seu coração, que por certa vez estava ferido, pela remoção de seus complexos que bloqueavam e costumavam consumir a sua energia física, espiritual e mental. Ele orava pelo seu ministério, ou seja, a oração de Jeremias era o exercício de sua alma, era através dela que ele se aliviava das cargas pesadas que estavam sobre si. Jeremias, a Bíblia diz que ele lutava contra si mesmo, contra o desânimo, porque seu ministério não tinha aceitação por parte do povo judeu, sofria por conta das mensagens, não recebia o incentivo. Mas a resposta de Deus para a vida de Jeremias era a oração
Jeremias, que vai conectar a sua alma com a minha providência. É a boca no pó que conecta o seu problema com a onipotência de Deus. Santo de Israel. Atualmente, segundo a pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Saúde, mais de 26% da população brasileira sofre com ansiedade. 15% de toda a população do Brasil sofre com depressão. 62% desses números sofrem com um nível alto de ansiedade, traumas do passado, causas da justiça, complexo de inferioridade, perseguições na família, no trabalho, na escola e na faculdade. A pesquisa aponta lutas internas como complexos de depressão, lutas internas que só você e Deus sabe, dores da alma que não se curam com o tempo, os choros escondidos pela madrugada, a vontade de desistir, o desânimo e a vontade de parar. Mas a resposta de Deus para a sua vida nesta noite é a mesma resposta para Jeremias: põe a sua boca no pó, ore para aquele que te ouve no secreto, mas recompensa publicamente, porque em Deus há esperança, em Deus há solução, em Deus há cura para a sua alma, em Deus Ele te garante a vitória, em Deus há o livramento, em Deus há o alívio e a cura de suas feridas emocionais, em Deus há a solução dos teus problemas, em Deus há a libertação, vida e salvação, e um meio para chegar até a Deus: oração, se humilhar e boca no pó, se prostra, porque Ele é Deus que te cura, Ele é Deus que te entende, Ele é Deus que trabalha por você, Ele é Deus que não desiste de você, Ele é Deus que não importa as suas lutas e guerras diárias, Ele luta por você, Ele é Deus que quando você já não tem mais força, como um bom pastor, Ele te pega pelo braço, te coloca no colo e te carrega. Ele é Deus que estende a mão para você, Ele é Deus que te cura de traumas do passado, Ele é Deus, Ele é Deus. Os capítulos de número 1 a 4 de Lamentações são chamados de acrósticos. O que são acrósticos, pregador? São as 22 letras do alfabeto hebraico, do alfabeto aramaico. A cada verso de Jeremias, ele começa com uma nova letra desse alfabeto, composto por 22 letras. Essa estrutura ordenar, linear e organização de Jeremias tem um forte contraste com a dor desordenada e o luto pelo povo de Judá. Pregador, eu não estou entendendo. A cada versículo que se começa de Jeremias, ele começa com uma letra do alfabeto. Era como se Jeremias estivesse tentando explanar o sofrimento de Jerusalém de A a Z. Era como se ele estivesse dizendo: em todas as letras há um sofrimento, há uma ira e um juízo sobre o povo. Ele estava tentando externar a dor que estava sentindo, e mediante a angústia, a solução de Jeremias para a dor que estava sentindo não era em desabafar com quem não tinha poder para ajudá-lo. A solução de Jeremias não era explanar a sua dor para quem não teria poder para resolver. A solução de Jeremias não era explanar a sua dor para a sociedade, mas era pôr a boca no pó, se prostrar diante de Deus e submeter a sua vontade. Meu irmão, ore ao nome do Senhor, ore ao nome do
do Senhor. O segredo da sua vida está na oração, está na comunhão e na intimidade com Deus, está em colocar a boca no pó, isto é, se prostrar, se humilhar diante de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele deseja curar você de traumas passados. Deus trouxe gente aqui nesta noite para renovar as suas forças espirituais. Deus te trouxe aqui nesta noite para te curar do passado. Não importa o que Satanás sopra no teu ouvido, o que importa é o que o Senhor diz ao seu respeito. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para que possam voltar para casa renovadas pelo teu poder, aliviadas pelo seu Espírito. Se coloque sobre os seus pés neste momento e eu encerro agora. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Vamos orar. Tem gente em nosso meio que já está pensando em desistir, está pensando em parar. Pregador, a perseguição em minha vida está muito grande. Eu vou abrir mão do ministério, eu vou abrir mão da igreja. Eu não estou aguentando mais essa dor na alma. Mas Deus trouxe você aqui porque Deus tem alívio para você nesta noite. E a solução, e Deus fala na minha boca, a solução para a sua vida nesta noite é: não se prostre diante desta provação, mas se prostre diante de Deus, que tem poder para te fazer vencer, tem poder para te levantar. O resultado não é ser humilhado para ser exaltado, mas é se humilhar aos pés do Senhor para receber a exaltação. Jesus Cristo tem poder para te renovar nesta noite. Jesus Cristo tem poder para te curar nesta noite e para te pôr de pé. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, eis aqui a tua palavra que foi pregada. Meu Deus, que essa palavra ache coração no lugar dos irmãos. Aqueles que aqui chegaram, meu Pai, já pensando em desistir, eu lhe peço, traz um bálsamo de alegria e derrama sobre a tua igreja neste momento. Renova com a tua unção, renova com o teu poder, quebra todos os laços de Satanás contra a tua igreja, que possa sair daqui nesta noite renovadas pelo teu poder, em o nome de Cristo Jesus. E a igreja aplaude e glorifica ao nome do Senhor. Neste momento, quero eu agradecer essa oportunidade ao presbítero Helder. Deus abençoe a vida do Senhor de maneira poderosa, meu filho. A toda a igreja, em nome de Jesus.